Panorama do Cinema, a revista digital da Sétima Arte. Apresentação, João Carlos Correia. Olá, sejam todos bem-vindos a Panorama do Cinema. Eu sou João Carlos Correia. E no programa de hoje, nós vamos falar de cinema francês, mais especificamente dos novos filmes de Daniel Auteuil, Costa Gavras e do polêmico Roman Polanski. O final do ano é uma época em que os estúdios escolhem para fazer os lançamentos de suas grandes produções, aproveitando as festas que ocorrem neste período. Um exemplo é o novo episódio da saga Star Wars, que promete encerrar a história do clã Skywalker. Porém, isso não ocorre somente nos Estados Unidos. Ao atravessarmos o Oceano Atlântico em direção à Europa, e mais especificamente ao berço do cinema, a França, veremos o lançamento de 3 filmes que prometem serem sucessos de crítica e público. O primeiro filme que nós vamos ver é La Belle Époque, que significa literalmente a Bela Época em francês. O filme é dirigido por Nicolas Bedos e é estrelado por aquele que é considerado uma lenda viva entre os intérpretes franceses, Daniel Auteuil. No Brasil, ele é conhecido por Rainha Margot, no qual interpretou o rei Henrique de Navarre, e, mais recentemente, por O Orgulho, no papel do insuportável professor Pierre Mazar. Exibido fora de competição no último Festival de Cannes, algo raro para uma comédia, La Belle Époque parte da seguinte premissa: e se pudesse reviver uma bela época de sua vida? O filme é uma comédia dramática que conta a história de um homem cujo casamento está em crise e que pretende reconquistar o amor da esposa. Para isso, aceita participar de uma experiência em que, por meio de uma encenação, irá reconstituir um encontro que aconteceu na década de 1970. Essa experiência mudará completamente a vida do casal. Em 2015, durante uma entrevista para o canal de notícias Euronews, o cineasta greco-francês Constantin Costa Gavras diz que ainda não sabia se o então primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, da coligação de esquerda Syriza, poderia ser personagem de um filme seu. 4 anos depois, Alexis Tsipras aparece no mais novo filme de Costa Gavras, Adults in the Room, que significa literalmente adultos na sala. Ainda não há um título oficial no Brasil, mas em Portugal irá chamar-se Comportem-se como Adultos. Adults in the Room mostra a situação da Grécia em 2015. A economia está um caos total e o país está à beira da falência. A União Europeia, por meio da infame Troika, grupo formado pela Comissão Europeia, Banco Central Europeu e o famigerado FMI, impõe uma duríssima política de austeridade aos gregos. Porém, o recém-eleito governo do primeiro-ministro Alexis Tsipras, interpretado pelo ator Alexandru Burdumy, rebela-se contra essa política e parte para negociações tensas com a Troika. À frente das negociações está o ministro de Finanças Yannis Varoufakis, interpretado pelo ator grego Christos Loulis. O filme é baseado no livro de memórias de mesmo nome de Varoufakis sobre essa época. Com 86 anos, Costa Gavras continua muito ativo e com a mesma disposição para a luta política. E também continua sem papas na língua ao criticar tanto o capitalismo quanto a esquerda europeia. Segundo Costa Gavras, abre aspas, a esquerda, os esquerdistas europeus, falharam em todos os lados. Portanto, temos de ver do que falamos quando nos referimos à esquerda. O que é a esquerda? Para mim, a esquerda não são os homens, são 2 ou 3 ideias essenciais numa sociedade, é uma filosofia de vida. Depois, esta filosofia foi confiada a certos políticos que falharam. Fecha aspas. Por fim, temos o mais recente filme do cineasta franco-polonês Roman Polanski, J'accuse, Eu Acuso, em francês, que conta a história do capitão francês Albert Dreyfus, acusado falsamente de alta traição, é expulso do exército francês de forma humilhante e passa a sofrer perseguições antissemitas, ele era de família judaica, e também xenofóbicas. O título refere-se a um artigo do jornal L'Aurore, Aurora, o qual defende Dreyfus, e de autoria do grande escritor Émile Zola.
Jacques fez sua premiere mundial no último Festival de Veneza, onde conquistou o grande prêmio do júri. Porém, não escapou da polêmica devido ao passado do diretor, com escândalos sexuais que vão desde relações com uma menina de 13 anos, que fez com que fugisse dos Estados Unidos para nunca mais voltar, até uma recente acusação de estupro. A presidente do júri do Festival de Veneza, a cineasta argentina Lucrécia Martel, não economizou críticas ao seu colega de profissão. Abre aspas. Eu não separo o homem da obra. O mais interessante nestes trabalhos é ver transparecer a pessoa que está por detrás. E, como podem imaginar, a presença de Polanski aqui, com todo o seu passado, é muito desconfortável para mim. Fecha aspas. Roman Polanski, na verdade, não esteve em Veneza. De alguns anos para cá, ele está a tornar-se um recluso. Raramente aparece em público. E quando faz, é alvo de protestos, como, por exemplo, do grupo feminista Femen, que manifesta-se sempre que o diretor vai a algum evento. Recentemente, na pré-estreia de Jacques em Paris, houve mais uma manifestação contra Polanski. Devido a isso, sua mulher, a atriz e cantora Emanuelle Seiner, geralmente o substitui. Emanuelle comentou a polêmica levantada contra seu marido e sua relação com Jacques. Abre aspas. Para mim, é difícil falar pelo Roman. O que posso dizer é que o sentimento de perseguição patente no filme é algo que ele conhece bem. Basta olhar para a sua vida, fecha aspas. Quanto a mim, eu posso dizer que a vida de Roman Polanski daria um filme, e dos bons. E para quem quiser saber mais sobre o assunto, sugiro assistir o documentário Roman Polanski, A Vida em Filmes, dirigido por Laurent Bouzereau, e no qual Polanski é entrevistado por Andrew Braunsberg. O filme conta sua vida desde a sua infância pobre na Polônia, ocupada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, até a sua prisão em Zurique, Suíça, em 2009, e sua quase deportação para os Estados Unidos. O filme pode ser visto no canal de streaming Amazon Prime Video. E Panorama do Cinema fica por aqui. Vocês poderão ver o texto completo desta matéria, juntamente com os vídeos dos trailers dos filmes, que ainda não tem previsão de estreia no Brasil, no blog www.panoramadocinema.blogspot.com. Para elogios, críticas ou sugestões, envie um e-mail para panoramadocinema@gmail.com e não se esqueçam de acessar a hashtag Panorama do Cinema. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Muito obrigado por sua honrosa visita e até a próxima. Fora Bolsonaro!